nesta segunda-feira, o deputado federal Rubens Ottoni, ele que é o representante de Anápolis na Câmara dos Deputados e traz aqui vários assuntos que impactam o dia a dia dos anapolinos, dos goianos e também dos brasileiros. Bem-vindo mais uma vez, deputado. Muito bom dia. Bom dia, é uma satisfação poder participar com vocês. Como você disse, vamos chegando pro final do ano, né? E aí, final de ano não é só momento de fazer balanço, não. Ainda tem muita coisa para trabalhar. O mês de dezembro em Brasília é um mês ativo, tem que fazer orçamento, tem que aprovar muita coisa. Então é um mês de muito trabalho. Aliás, é justamente isso, Jonathan, que a gente percebe, né? O ano não está terminando. E essa semana, deputado, ainda será uma semana de intensos trabalhos com assuntos importantes para todo o país? Com toda certeza. Nilton, na Câmara dos Deputados e no Senado, a previsão do regimento é até o dia 15 de dezembro encerrar as atividades. Mas para encerrar as atividades, nós temos que votar o orçamento da União para o ano de 2026. E isso normalmente avança um pouco. O normal nosso, sempre em Brasília, é trabalharmos até o último dia útil antes do Natal. Então, até lá, até na véspera do Natal, último dia útil, costuma ter sessão. Já houve época que nós tivemos que, depois do Natal, voltar entre o Natal e o Ano Novo para poder fazer algumas votações que tinham ficado pendentes. Eu espero que esse ano a gente não precise fazer isso. Quando a gente fala em orçamento, né, o planejamento para 2026, deputado, isso também impacta no PAC? Quando a gente, por exemplo, traz que Anápolis recebeu, se não me engano, mais de 300 milhões de reais, obra de drenagem, etc., inclusive com o seu apoio em Brasília. Isso também já é colocado em pauta ou é uma discussão pós-2025? Não, esse recurso já está votado, esse do Programa de Aceleração do Crescimento já está votado, então esse recurso está garantido e a maioria deles já está em conta. Já está em conta nos municípios que conseguiram fazer a lição de casa, cumprir as responsabilidades legais de organização. Então, o que se vota agora são outros procedimentos, outras ações, outros projetos e recursos para tocar o ano de 2026. De maneira assim, deputado, bem objetiva, para a nossa região, não vamos falar só por Anápolis, não é, Jonathan, porque tem outras cidades aqui que acompanham bem a nossa programação. Mas o que o senhor pode destacar de obras que foram, projetos que foram viabilizados pelo PAC e que tem nesse ano 2025, né, em diversas cidades aqui da nossa região, um impacto bastante grande? 2025, Nilton, foi um ano muito promissor, um ano de muitas atividades e de um resultado muito positivo no que diz respeito a nossa ação como deputado federal em Brasília junto ao governo federal, ao governo do presidente Lula. Você citou o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, mas tem outras ações também específicas do governo do presidente Lula que chegam aos municípios. Não tem um município, Nilton, aqui ao redor da cidade de Anápolis, nenhum município que eu possa entrar e falar assim, olha, aqui infelizmente não tem uma ação que nós tenhamos feito através do governo federal. Em todos eles tem, ou é uma creche, ou é uma unidade básica de saúde, ou é um ônibus para o transporte escolar, ou é um trator para atender a agricultura familiar. Alguma ação concreta tem naquele município. Aqui em Anápolis nem se fala. Aqui em Anápolis são milhões e milhões de reais que nós conseguimos disponibilizar para a administração municipal para que ela possa fazer as obras. O nosso desafio agora é a agilidade da administração municipal para colocar essas obras em ação. Nós temos 2 UBSs, essas 2 UBSs elas já foram iniciadas as obras, uma no Jardim das Américas, a outra na Vila Esperança, mas nós temos ainda 2 creches, nós temos uma escola de tempo integral, nós temos uma policlínica, nós temos um CAPS, tudo recurso já liberado do governo presidente Lula, governo federal, para a cidade de Anápolis e que nós estamos cobrando do município a agilidade. Aliás, em cima até desse assunto mesmo, para não esgotar, depois a gente pode falar das obras ou projetos direcionados para Anápolis, mas em cada um desses municípios que o senhor menciona, isso independe da questão partidária de quem é o prefeito? Essa é uma marca do nosso trabalho. A marca do nosso trabalho, primeiro é esse, Nilton, uma marca do meu trabalho é que eu tento estar presente em todos os municípios, independente de época de eleição. Então, não é aquele negócio de deputado que chega na época de eleição. Independente de época de eleição, nós estamos presentes para quê? Para ouvir a comunidade, para ver as necessidades, para receber as cobranças
E aí nós fazemos o trabalho em Brasília. Aí vem a segunda marca, que é essa que você tocou. Eu faço isso município por município, independente de partido político. Para mim não interessa se o prefeito é do partido A, do partido B, do partido C. Eu tenho a consciência que, na medida que eu fui eleito deputado federal, eu tenho a responsabilidade de servir a comunidade. E eu vou lá e ouço da mesma maneira e tento fazer. O meu objetivo, Nilton, sempre é o seguinte: fazer com que as ações do governo federal elas cheguem ao máximo aos municípios do estado de Goiás, independente de questão política, partidária, eleitoral. Isso para mim não interessa. Deputado, uma emenda parlamentar, por exemplo, as que vem de Brasília, ela tem prazo de validade? Elas têm prazo de validade, mas não não necessariamente o prazo de tempo, porque você pode ganhar mais tempo, você pode ampliar o prazo dela. O que que nós temos que seguir é que o município atenda às necessidades para que ela possa ser implementada. Podemos citar o exemplo aqui da cidade de Anápolis. Nós temos lá na Vila Jaiara, eu tenho um recurso de mais de 3 anos que foi disponibilizado para aquela reforma do feirão. Até pensar na ideia de ter um mercado municipal, recurso disponível, não foi gasto. Esse recurso, Jonathan, ele não foi perdido. Então, não se perdeu o recurso. Nós conseguimos ainda dar um tempo à administração, mas a administração não gastou dinheiro porque não fez o projeto, não fez a licitação e a comunidade é que está sendo prejudicada. Mas nesse caso do feirão da Jaiara, corre-se o risco dessa verba, se não for... Chega no limite. É o caso também do Zeca Puglisi. No Zeca Puglisi eu coloquei uma emenda parlamentar para poder fazer a reforma do Zeca Puglisi, um pedido aí da comunidade esportiva da cidade, foram até mim em Brasília, os vereadores, então eu disponibilizei o recurso através de emenda parlamentar e infelizmente também ainda não começou a ser executado. Corre sim o risco, isso que o Jonathan falou, tem um prazo limite, mas a gente vai tentando estender ao máximo o prazo, porque eu não quero que o recurso retorne para Brasília, eu quero que execute a obra. Então eu trabalho sempre cobrando do município para que ele realize a sua parte. E mesmo estando em boa parte do tempo na capital federal, deputado, o senhor recebe cobrança também da população anapolina? As pessoas entram em contato com o senhor, o que o senhor tenta justificar diante de uma situação dessas que não depende única e exclusivamente do seu trabalho? Não, a população, tem gente, Jonathan, que pensa que o povo é bobo, mas o povo não é bobo, ele sabe, ele acompanha, ele entende com facilidade o que está acontecendo. O que precisa é isso que você falou, ter a presença, e eu tento fazer isso toda semana. Estou aqui em Anápolis andando, não apenas recebendo pessoas no meu escritório, eu faço questão de estar presente nas regiões. Eu faço toda semana a nossa caravana da cidadania. Cada caravana da cidadania, cada semana nós estamos numa região diferente para ouvir lideranças religiosas, entidades sociais, o povo em geral, empresários, e as pessoas perguntam, como você disse, elas querem saber o que está acontecendo. E aí, feirão da Jaiara, por que não está, ainda não arrumou? E aí, o Zeca Puglisi, por que não começou a reforma? É verdade que colocou o recurso lá, o senhor tem uma emenda? O pessoal pergunta e eu esclareço, e vocês são testemunhas aqui. Eu nunca vim aqui na rádio, nunca fui em lugar nenhum para fazer crítica pela crítica. Eu faço uma cobrança positiva, propositiva, porque o que eu quero ver é as coisas acontecerem. E quando a obra acontece, não é bom só para mim, é bom para a prefeitura municipal, é bom para a comunidade. Então todos nós ganhamos. Então eu quero ver as coisas acontecerem. É curioso, deputado, porque o senhor menciona a questão do estádio Zeca Puglisi. E no dia 26 desse mês de novembro, o último, teve a promulgação de uma lei que o Campeonato Goiano de Futebol de Várzea passou a integrar oficialmente o calendário esportivo do estado de Goiás, numa propositura do deputado Mauro Rubem, do seu partido. Isso vem mais uma vez mostrar a importância do futebol amador, a importância do futebol comunitário, que o varziano é aquele do final de semana do trabalhador. É nessa linha de ação? A cidade de Anápolis me acompanha e sabe o meu compromisso histórico de poder apoiar o esporte amador, de poder estar presente nisso que você falou mesmo, o esporte comunitário, aquele que está mais próximo da comunidade.
E nesse sentido, eu vejo como um grande avanço essa aprovação na Assembleia Legislativa, a oficialização aí do futebol de várzea. Campeonato Goiano. É o Campeonato Goiano, né? Garantindo aí essa importância. Então isso é uma marca para nós. Então o Zeca Puglisi, ele tem um simbolismo em todo esse apoio, no caso ao futebol amador. E vocês sabem que eu trabalho não apenas no apoio ao futebol, mas ao esporte amador como um todo. Então esse é meu propósito. E falando nessas questões que estão pendentes ainda de emenda parlamentar, tem uma emenda minha parlamentar para construir o Centro de Apoio aos Diabéticos. Essa emenda parlamentar também já está na prefeitura, já recurso disponibilizado há mais de 3 anos. Infelizmente não avançou. Então são ações importantes, você veja, o apoio lá na Vila Jaiara, a questão do esporte, a questão dos diabéticos, são ações aí, Jonathan, dentro daquilo que você falou. Você, deputado, ouve a comunidade? Todas essas emendas, elas aconteceram a partir de pedidos da comunidade, onde eu estive em algum lugar e alguém me reivindicou. Aí eu fui para Brasília, trabalhei, garanti o recurso veio para a prefeitura e agora a gente trabalha para que a prefeitura agilize o processo, para que aquilo que é o sonho da comunidade e que nós trabalhamos em Brasília possa se tornar realidade na vida das pessoas. Agora 8h17, estamos conversando ao vivo com o deputado federal Rubens Ottoni aqui no São Francisco News nesta segunda-feira. Deputado, se eu tiver errado, o senhor pode me corrigir, o senhor é suplente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, certo? Inclusive está previsto para o próximo dia 3 desse mês uma reunião, uma audiência pública do STF e a proibição de reajuste de planos de saúde após os 60 anos. Como é que o senhor tem também trabalhado nesse sentido que é um assunto que impacta todo o nosso país, com certeza, e os idosos que acompanham aqui a Rádio São Francisco, nessa questão desses reajustes que às vezes são até abusivos por parte dos planos de saúde? Com certeza. Tem 2 comissões lá na Câmara dos Deputados que eu tive a honra de poder participar do nascedouro delas. Fruto também disso que você falou, dessa escuta à população. Uma delas é a Comissão de Defesa do Idoso e a outra, Defesa das Pessoas com Deficiência. São 2 comissões que não existiam na Câmara dos Deputados, que eu participei ativamente para que elas existisse. Eu já fui titular dessas 2, hoje eu sou suplente porque a gente reveza e participa de outras comissões, mas estou participando ativamente do debate, tanto da Comissão de Defesa do Idoso, como também a Comissão da Pessoa com Deficiência. Na questão que você tocou aqui do assunto da Comissão do Idoso, esse é um projeto que está prosperando. Você tem toda a razão e a preocupação nossa é exatamente isso, os aumentos abusivos, e a gente sabe que o controle das pessoas idosas sobre esses contratos, esses planos é mais limitado e as pessoas às vezes são mais facilmente enganadas. Por isso a legislação tem que ser cada vez mais rígida e tem que ser uma legislação que dê assim, faça justiça social. Então, esse ponto específico dos planos de saúde é uma coisa que está em debate e tem condição de prosperar na Câmara e depois no Senado. A tendência é que tudo seja resolvido então só em 2026, mas já começa o diálogo prévio em 2025. Sim, isso é para 2026 e ainda tem que chegar no Senado. 8h19, Nilton, vamos para o intervalo comercial e na sequência a gente retorna com outros assuntos, falando também sobre a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, outros temas também em pauta aqui no São Francisco News. E olha, quem trabalha com plantio sabe, né? Quando a terra está no ponto, o ritmo não pode parar e nessas horas ter abastecimento pontual no campo faz toda a diferença. Se você ainda não conhece a entrega agendada do TRR Brascom Combustíveis, vale a pena conhecer. O diesel chega no horário certo. Receba o combustível direto na fazenda com segurança e qualidade. É o tipo de serviço que ajuda a manter tudo rodando, sem paradas, sem surpresas. Confiança no atendimento, pontualidade na entrega e eficiência no abastecimento. Se é a produção que você quer, comece com quem entende do campo. Brascom Combustíveis, compromisso e qualidade que movem você. São Francisco News. Leve a 97.7 com você no seu celular. Baixe agora o aplicativo da São Francisco FM e fique na melhor companhia 24 horas por dia.
É tempo de economia. Nos supermercados Atende Mais, nas avenidas Brasil Sul e Pedro Ludovico, tem ofertas imperdíveis todos os dias. Venham conferir. Atende Mais, de tudo para a sua casa, inclusive a melhor carne da região. Atendimento diferenciado, entregas em domicílio. Aceitamos cartões de crédito. Supermercados Atende Mais, na Avenida Brasil Sul e também na Pedro Ludovico. Aqui é economia de verdade. Passe na Analube e sinta a diferença no bolso. A troca de óleo e filtro mais rápida e barata da cidade. Analube cuida da saúde do seu carro o ano inteiro. A você que valoriza o que ganha, vai uma dica para economizar. Quando for trocar o óleo do seu carro, vá na Analube Lubrificantes e sinta no bolso a diferença. A troca de óleo mais rápida e barata da cidade. Lojas na Avenida Brasil Sul, 1455 e Rua 14 de Julho, 296. Analube Lubrificantes. São Francisco FM. O grande lançamento do ano acaba de chegar na Tecar Honda. Prepare-se para uma nova era de estilo e aventura. É o novo Honda WRV. Design renovado, tecnologia de ponta e a versatilidade que você já conhece. Agora ainda melhor. Já está disponível na Tecar Honda a partir de R$144.900, com 6 anos de garantia total. Te espero na Tecar Honda do Jardim Goiás, no Santa Genoveva, a caminho do aeroporto e em Anápolis. Não perca essa chance. Traga sua proposta e venha fechar o melhor negócio para levar o seu novo WRV. Tecar Honda. Desacelere, seu bem maior é a vida. Alto Posto Paraíso. Alto Posto Paraíso. Além do atendimento 24 horas, ampla loja de conveniência, panificadora com pão quentinho de hora em hora. Nossa Jet Oil está com um novo horário de atendimento. Isso mesmo. Agora nossa Jet Oil está funcionando todos os dias, das 8 às 20 horas, inclusive nos feriados. Traga seu carro qualquer dia da semana para trocar o óleo na nossa Jet Oil. Alto Posto Paraíso, na rotatória da Avenida Pedro Ludovico. São Francisco FM. Farmácias Associadas, preço bom e variedade, pra saúde, beleza e bem-estar. Vem, fique à vontade. Atendimento de qualidade, aqui você tem amigos de verdade. Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. Farmácias Associadas. O desenvolvimento de Goiás passa por aqui. O Porto Seco Centro-Oeste é protagonista na geração de empregos, no fortalecimento das indústrias e na movimentação econômica da nossa região. Somos responsáveis por mais de 54% de todas as importações do estado, atendendo setores como farmacêutico, automotivo, agronegócio e bens de consumo. Há mais de 25 anos, somos referência em logística e comércio exterior no Brasil. Porto Seco Centro-Oeste, agilizando negócios, aproximando mercados. São Francisco FM. Em um mundo que muda tão rápido, o que permanece? A vontade de transformar, a coragem de servir, a certeza de que o conhecimento é o caminho. No Colégio São Francisco de Assis, a educação vai além da sala de aula. Formamos mentes brilhantes, corações generosos e almas comprometidas com o bem. Da educação infantil ao ensino médio. Mais que uma escola, uma missão. Colégio São Francisco de Assis. Saber para servir, crescer para transformar. Matrículas abertas. São Francisco News. Você está acompanhando o jornalismo de credibilidade. São Francisco News. A cidade em movimento. As últimas notícias em cima dos fatos. 8h24, de volta, Nilton Rodrigues, nesta entrevista ao vivo com o deputado federal Rubens Ottoni. Jonathan, aproveitando, no primeiro bloco a gente pôde falar de ações que estão relacionadas ao parque e obras e projetos para Anápolis, mas tem um outro assunto que tem um impacto extremamente positivo, que é o que quando a gente fala de economia, mas não só isso, né? De melhorar a renda do brasileiro. E durante esses últimos 10 dias, deputado, o governo federal, ele vem implementando ações de divulgação a respeito dos impactos positivos para a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mas com impacto, com alcance também para valores que chegam a 7 mil e poucos reais por mês.
eu diria até mesmo que não é falta de interesse em falar valores corretos, não, mas é porque o impacto ele tem que ser percebido de maneira indireta, porque a partir do início do ano ele vai estar valendo no contra-cheque. Então a população brasileira vai poder saber quanto que eu estou economizando ou quanto vai me sobrar de dinheiro no final do mês, né? Depois que eu faço o pagamento das minhas contas. Qual é a avaliação que o senhor faz do impacto positivo, né, desse tipo de isenção e isso pode influenciar positivamente na economia do país? Certeza, é um golaço, né? Um gol de placa que foi feito pelo governo federal, pelo presidente Lula, essa isenção do imposto de renda até R$5.000 e, como você disse, com impacto também aí de isenção parcial até R$7.350. Então isso mexe na vida das pessoas, aliás, da maioria das pessoas. Serão mais de 20 milhões de pessoas no Brasil impactadas por essa ação do governo federal. E eu costumo dizer, Nilton, que o impacto é um impacto positivo, evidentemente, de sobrar mais dinheiro no bolso das pessoas, quer dizer, ela vai ter uma renda a mais na medida que não será descontado do salário dela aquele imposto de renda mensalmente, mas mais do que isso, além de impactar a vida das pessoas diretamente, tem o impacto que você mencionou também, que é o impacto indireto e muito positivo na economia do Brasil, porque esse dinheiro que a pessoa, que o trabalhador, a trabalhadora, ele vai ter extra, porque vai deixar de descontar do salário dele, ele não vai gastar na Europa, ele não vai gastar nos Estados Unidos, ele não vai gastar fora do país, ele vai gastar onde? Na sua própria comunidade, é lá no seu bairro, é na mercearia, é na panificadora, é na farmácia. Isso vai movimentar a economia da região, do lugar dele. Então, quem ganha não é só o trabalhador, o empresário também ganha, a economia ganha como um todo. Isso faz bem para toda a economia do país. Em cima disso que o senhor está falando, o empresariado anapolino já consegue perceber ou antever esses resultados positivos na economia local e na geração de emprego? Não tenho dúvida. Ele pode até não admitir, né? Pode até não admitir, mas que ele percebe. Eu estive na Associação Comercial semana passada, fazendo um debate muito positivo. Eu até parabenizo a Associação Comercial por essa abertura do debate. E lá foi feita uma pergunta para mim nesse sentido, no sentido de poder falar, olha, é muito importante podermos garantir uma renda maior para o trabalhador, aquele que ganha menos, porque às vezes ele gostaria de ter acesso a algum benefício ou algum bem que ele às vezes não tem, justamente porque não tem uma renda maior. E a pessoa lá, o empresário, citou a área da habitação. Pessoal, olha, da habitação. Tem gente que gostaria de ter um acesso à habitação e às vezes não tem o salário para poder acessar um benefício que o governo federal propõe, que é o programa Minha Casa Minha Vida, mas que às vezes até aquela prestação ele tem dificuldade. E lá nós discutimos exatamente isso. Olha, essa isenção do imposto de renda já vem nesse caminho para ajudar a ter uma renda maior. Claro que isso não resolve todos os problemas, tem desafios, e aqui a gente não tá aqui para ficar falando que está 100%, que está mil maravilha. Estamos dizendo de uma ação concreta, que é a isenção do imposto de renda, que eu não tenho dúvida nenhuma, ela é muito positiva para mais de 20 milhões de pessoas, porque tem um impacto direto na renda dele, mas tem um impacto muito positivo na economia e favorece também o empresariado na medida que esse recurso vai circular na economia do município. Aliás, Jonathan, a gente fica sempre curioso, deputado, em saber o que acontece no círculo político em Brasília, e essa luta até mesmo para mudar os valores de isenção do imposto de renda é uma luta que já tem alguns anos que vem sendo implementada. Qual foi o impacto? De que maneira isso influenciou nas ações lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados ou no Senado, para que o governo federal pudesse conseguir essa isenção e que ela se tornasse efetiva? Olha, esse é um marco histórico. O imposto de renda, ele existe, a cobrança do imposto de renda existe há mais de 100 anos. Ele foi criado em 1922. E ele foi criado numa visão elitista. Uma visão elitista, onde se cobra de todos, no sentido de que todos têm que contribuir, mas no fundo, aqueles que ganham mais sempre pagaram menos. É porque eles tinham condição de se proteger, igual hoje. O Congresso Nacional hoje representa muito mais uma elite do que a maioria da população.
E essa representação consegue se proteger. Então, ao longo do tempo, o imposto de renda, ele foi importante, mas ele sempre impactou na vida dos menores. Agora, a mudança e o debate, Nilton, que você está me perguntando lá em Brasília, ele está centrado numa propositura e num foco do presidente Lula, que é diminuir as desigualdades no país. Então, ele foca nisso e a mudança que aconteceu no imposto de renda está dentro desse debate. Nós precisamos garantir que quem ganhe menos pague menos, eventualmente nem pague, como é o caso até 5 mil reais e pague menos até 7.350, e aqueles que ganham mais efetivamente possam contribuir um pouco mais para poder dar dignidade, dar condição para superar as necessidades, as desigualdades que existem no nosso país. Esse é o debate que está sendo feito no Congresso Nacional e nesse momento nós estamos ganhando, quando eu falo nós, que defendemos diminuir a desigualdade e atender minimamente aqueles que são mais necessitados no nosso país. Temos aqui, Nilton, participações dos nossos ouvintes. A Edna Almeida dizendo o seguinte: recebemos a caravana do deputado federal aqui na região da Lapa e da Fabril e estamos ansiosos para que ele retorne para nos ajudar com as demandas aqui, regulamentação fundiária e outras atenções que ele tem olhado por nós. E a Edna Almeida lá do bairro da Lapa. E ela tem razão, viu, Jonas? Só pegando um gancho aí, porque eles apresentaram uma demanda séria lá e que eu coloquei para eles na época, falar, olha, isso aqui não depende do governo federal apenas, isso aqui depende do governo municipal e tem questão até na justiça e nós estamos acompanhando para ver se a gente destrava isso, a questão de regularização fundiária. Ela tem toda a razão. Nessa questão também a união de esforços com a Câmara Municipal também tem importância? Muito, por isso que eu faço questão de poder estar sempre com a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal é a representante legítima da comunidade e tem o papel de fiscalizar também. E os vereadores têm cumprido esse papel e têm nos ajudado, trazendo demandas e também tentando encaminhar soluções para os problemas. Deputado, retornando ainda ao tema da questão da isenção do imposto de renda, algumas categorias, elas podem ser muito mais beneficiadas com relação a essas isenções, justamente porque são algumas categorias, tanto na área da segurança quanto na área da educação, elas podem ser mais beneficiadas nesse momento e talvez ainda muita gente não tenha percebido? Esse é um grande debate, é uma discussão e essas áreas elas têm todas as condições de serem mais beneficiadas e até porque é preciso ter um incentivo mesmo. Se citou a área da segurança, citou a área da educação, mas eu poderia citar a área da saúde. Nós precisamos garantir incentivos para que essas políticas públicas elas aconteçam na vida das pessoas. Alcança também o funcionalismo público? Também alcança o funcionalismo público. E eu tenho inclusive também um projeto de lei que ele especificamente alcança a área da educação, que é a isenção do imposto de renda para todos os professores, para poder incentivar o que é educação, para estimular o quê? Estimular a nossa juventude, ela vê que a profissão do magistério, da docência vale a pena, para ter a desse caminho. Estou citando um exemplo, mas na área da segurança, na área da saúde, nós temos também formas de poder alcançar e incentivar. E o funcionalismo público é aonde nós precisamos valorizar, porque às vezes tem aquela pecha, o pessoal costuma ver funcionalismo público com a visão negativa. Não, o funcionalismo público ele existe para servir as pessoas, para cumprir a função de fazer as políticas públicas chegarem na ponta para atender a comunidade. O Carivaldo da Alexandrina dizendo o seguinte: bom dia, Jonathan e Nilton. O deputado Rubens Ottoni é um orgulho para Anápolis, sempre votei nele desde quando ele era vereador. Vou continuar votando. Gostaria de saber o endereço do escritório do deputado aqui em Anápolis. É a pergunta do Carivaldo da Alexandrina. Um grande abraço a você. Nosso escritório no mesmo lugar, mais de 20 anos, na rua Dona Doca 96, no centro aqui, próximo à Praça das Mães. Um prazer poder receber vocês sempre. E eu faço o contrário. Eu, ao invés de ficar no escritório, recebo no escritório com o maior prazer, mas também vou até aos bairros como a Edna, lá da Lapa, que registrou, mas nós já fizemos mais de 30 caravanas só esse ano,
uma por semana, a gente tenta fazer pelo menos uma por semana, andando o dia todo, ouvindo a comunidade, recebendo sugestões e depois tentando trabalhar para resolver os problemas. Nem tudo a gente consegue resolver, mas a gente é muito sincero nisso também. A boa vontade nós temos e procuramos somar com as pessoas, com as lideranças, na busca das soluções dos seus problemas. Aliás, Jonathan, até em cima desse problema de caravanas e viagens, o deputado Rubens Ottoni, historicamente, ele é conhecido como um político viajante. Deputado, qual é a visão que o senhor tem hoje, por exemplo, do comportamento nessas inúmeras viagens que o senhor faz por todo o estado de Goiás, principalmente, em relação à visão que o goiano está tendo do que é o estado de Goiás hoje, a importância de Goiás, não só para a economia dos goianos, mas também no posicionamento em relação a todo o país? Olha, você tem razão, Nilton. Uma das marcas do meu trabalho como deputado federal é estar presente na comunidade, ouvir as reclamações, os anseios, a necessidade, conhecer de perto. E você lembrou bem, eu não faço isso apenas em Anápolis. Eu entrei na semana passada lá em Quirinópolis, fiz Quirinópolis, Golvelândia e Santo Antônio da Barra no último sábado. Terei 232 municípios visitados só neste ano de 2025. Então, eu conheço como ninguém o estado de Goiás, conheço a realidade e vejo que a população, Nilton, ela está cada vez mais compreendendo e entendendo os seus direitos e trabalhando na cobrança daquilo que é o exercício da sua cidadania plena. Em cada lugar, as pessoas estão cada vez mais exigentes com os governantes, com os seus representantes, com aqueles que cumprem papel social. Então, esta é uma marca que eu vejo. O goiano está cada vez mais entendendo o seu direito e começando a cobrar. Está longe ainda de poder exercer em plenitude a sua cidadania, mas nós estamos num processo cada vez maior, um processo crítico de cobrança da responsabilidade daqueles que são representantes. Resta uma pergunta, né, Jonathan? O que está faltando para esses outros 14 municípios que ainda não foram visitados, deputado? Não, mas está em tempo, né? Tem dezembro ainda, né? Dezembro está aí. Meu objetivo é fechar o ano de 2025 visitando todos os municípios, porque, como eu disse no início para você, Nilton, uma das marcas do meu trabalho é estar presente nas comunidades, independente de época de eleição. Porque as pessoas estão aqui acostumadas que o político só vai lá na época da eleição para pedir o voto. E olha lá, às vezes nem vai, manda alguém, contrata a pessoa para poder ir lá pedir o voto. A gente tenta trabalhar diferente. Tenta trabalhar no presente, independente de época de eleição. A outra marca, trabalhar independente de questão partidária. O exemplo é aqui em Anápolis, nós temos um prefeito que nós disputamos a eleição com ele e nós não torcemos para dar errado, pelo contrário, a gente trabalha para dar certo, estamos trazendo recursos do governo federal. Então é assim que é o nosso trabalho de maneira positiva para resgatar o verdadeiro sentido de fazer política, que é buscar o bem comum, cuidar das pessoas, servir a comunidade, fazer o bem, espalhar a paz. É isso que eu trabalho na minha política do dia a dia. A Adriana pergunta aqui, deputado, se tem a possibilidade, ela que é do Nações Unidas aqui em Anápolis, se tem a possibilidade de isentar os aposentados do desconto de 14% na aposentadoria. Segundo ela, muitos pagam o imposto de renda e esse desconto da Previdência. Há a possibilidade desse diálogo em Brasília? Esta é uma discussão muito importante, Adriana, e quando foi debatido, que foi na reforma da Previdência, eu fui o único deputado federal de Goiás na época, 17 deputados federais e 3 senadores, o único que votou contra essa matéria de dar a possibilidade para que os estados colocassem um indicador de cobrança para os aposentados. Então isso abriu-se uma brecha na reforma da Previdência, os estados, cada estado definiu da sua maneira e agora, Adriano, o que resta é fazer uma pressão no governo do estado para poder cobrar isso e também uma mudança da legislação federal. Agora, a legislação federal, nós tínhamos força na hora que foi discutir a reforma da Previdência. Na época, infelizmente, foi uma vitória
do governo anterior com a reforma da Previdência. Eu fui o único que votei contra e agora nós temos que tentar modificar, mas não é fácil, e conte totalmente com o meu apoio, porque lá atrás eu já me posicionei contra esta cobrança. Deputado federal Rubens Ottoni, muito obrigado pela presença aqui com a gente, mais um mês aqui no programa São Francisco News. Grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente